Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro Didascalicon de Hugo de São Vitor, porque aqui tem algumas dicas muito importantes para nós. Esse livro, como diz aí o subtítulo, é sobre a arte de ler. E o título Didascalicon, esse termo se refere às coisas concernentes à escola. Sobre a autoria, data e assunto. Quem foi o autor deste livro? Hugo de São Vitor. Ele nasceu em 1096 e morreu em 1141, ou seja, viveu 45 anos. Ele foi um teólogo e filósofo. Ele nasceu na Saxônia, que hoje está no território da Alemanha e que na época pertencia ao Império Sacro Romano Germânico. É muito importante, quando nós olhamos assim para datas, nós entendermos a que período pertence essa data de 1096 a 1141. Em que época Hugo de São Vitor nasceu? Seria na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna ou Contemporânea? Então, quando você se deparar com uma data, faça esse exercício, porque assim você vai conseguir memorizar e se familiarizar com a linha do tempo da história. Fica mais fácil, quando nós formos estudar, nos situarmos no tempo. Então, nós vamos revisar isso aqui e talvez se você não estudou, não aprendeu isso ainda, você pode estar aprendendo agora. Então, nós vamos ter aqui a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, certo? Quais são os marcos que definem cada um desses períodos? Aqui nós temos o período que, aqui para trás, de 4.000 anos antes de Cristo, para trás é o período antes da escrita, tá? É o período da pré-história. E aqui começa então a Idade Antiga, a partir deste período de 4.000 antes de Cristo. E vai até 476, com a queda do Império Romano. A Idade Média termina em 1453 com a queda de Constantinopla, que foi tomada pelos turcos otomanos. A Idade Moderna termina com a Revolução Francesa. E nós estamos, aqui na Idade Contemporânea, ok? Então, Hugo de São Vitor nasceu em 1096. Então, isso significa que ele está aqui, certo? Na Idade Média. Então, ele foi um teólogo e filósofo da Idade Média, ok? Bom, em que data este livro foi escrito? Foi escrito em 1127. Hugo de São Vitor, ele foi a Paris e ele se estabeleceu ali no mosteiro de São Vitor. E foi neste período que ele escreveu este livro e ele morreu em Paris mesmo. Ele foi professor, mestre ali na escola do mosteiro, ok? Quanto ao assunto do livro, nós poderíamos resumir em leitura. De fato, é sobre ler. Hugo de São Vitor vai dizer que há duas coisas principais pelas quais nós obtemos o conhecimento: a leitura e a meditação. E o que é a meditação para ele? É a reflexão persistente. Só que a leitura, segundo ele, está em primeiro lugar no aprendizado e é sobre ela que este livro vai falar. Em relação aos tópicos, bom, o livro ele possui 6 divisões. Porém, estas 6 divisões que vocês estão vendo aqui na tela não são as mesmas divisões do livro. Estes tópicos aqui, eu mesma dividi desta maneira. Eu selecionei os assuntos do livro que mais me chamaram a atenção e que eu considerei mais importantes e que eu queria guardar para minha vida. Então, foi uma forma de organizar melhor para vocês, tá? Nós vamos começar pela memória. Bom, quais são as dicas que Hugo de São Vitor vai nos dar em relação à memória, à memorização dos conteúdos que nós lemos? Ele vai dizer que é muito importante nós fazermos uma síntese daquilo que nós lemos, daquilo que nós estudamos, que nada mais é do que o que nós chamamos comumente de resumo, certo? Ele vai
também citar o termo epílogo. Segundo ele, o que seria um epílogo? Uma breve recapitulação do que foi exposto anteriormente. Eu quero mostrar aqui para vocês essa folha. Eu não sei se a câmera vai conseguir focar, peraí. Mas essa folha aqui é um epílogo. É todo o resumo sobre o livro dele. Então, o que acontece? Se eu não tivesse feito esse resumo, eu possivelmente não me lembraria de 90% das coisas que li nesse livro. E hoje eu consigo, então, revisar e tirar bom proveito daquilo que eu aprendi com ele, certo? Então, ele vai dizer que, feito esse epílogo, esse resumo, essa síntese, como eu falei, essa recapitulação do que foi ensinado, lido, nós temos que depois fazer uma revisão disso. Nós temos que, com frequência, voltar a esta síntese, a este resumo, para que a gente possa memorizar. Porque se a gente ficar muito tempo sem ler sobre aquilo, nós vamos esquecer, tá bom? O próximo tema é a disciplina. Quando nós lemos essa palavra disciplina, nós pensamos muito naquela disciplina de você estudar todos os dias. Não é disso que ele está falando aqui, tá? Aqui ele está falando sobre obediência às regras e preceitos. Olha que interessante o que ele ensina aqui. Eu até anotei a frase dele. Ele diz o seguinte: é indigna de louvor a ciência que é manchada por uma vida desonesta. Por isso, aquele que busca a ciência deve vigiar-se com afinco para que não negligencie a disciplina, ou seja, a obediência. Então, o foco aqui é obediência, ou seja, vamos dar um exemplo muito claro para nós cristãos. Nós vamos estudar a palavra de Deus e nós temos que ter em mente que nós precisamos o quê? Praticar esta palavra. A nossa vida precisa estar de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo. A verdade conhecida deve ser a verdade praticada. Então aqui ele está dizendo que nada adianta, é indigna de louvor à ciência que é manchada por uma vida desonesta. Então não vai ter nenhum valor e nenhum sentido você estudar algo, mas a sua vida ser imoral, a sua vida ser o contrário daquilo que Deus está pedindo nas Escrituras, certo? Outro tópico aqui é sobre a humildade. Bom, aqui na humildade ele vai dar algumas dicas para nós. Vejamos. Ele vai dizer o quê? Não tenha por desprezível nenhuma ciência ou escritura. Muitas vezes nós desprezamos algumas coisas. Vamos dar um exemplo. Você vai estudar a palavra de Deus e de repente tem ali um versículo, um capítulo que você já ouviu tanto, já leu tanto. Exemplo, Salmo 23. Você acaba desprezando pelo simples fato de ter lido várias vezes. Então, não faça isso. Outra dica, não se envergonhe de aprender de ninguém. Então, não tenha vergonha de aprender com pessoas, porque tem muitas pessoas que sabem muito mais do que nós, não é verdade? Então, isso é normal. Nós vamos saber mais do que outras pessoas vão saber mais do que nós. Nós não estamos aqui para competir, nós estamos aqui para cooperar no reino de Deus. Terceira dica, tendo alcançado a ciência, não despreze aos demais. Não despreze outras pessoas, não deixe que a soberba entre no seu coração e você acabe desprezando aqueles que sabem menos do que você naquela ciência, naquele conhecimento. Um ponto que ele cita aqui nessa parte da humildade, que falou muito comigo, é sobre a questão de muitas vezes nós queremos parecer mais sábios do que realmente somos. Às vezes a gente está começando a aprender e a gente quer usar até termos difíceis que nem nós sabemos explicar direito, só para parecer mais sábio do que realmente é. Então, eu anotei uma frase dele que diz assim: estes preceitos desiludem a muitos que querem parecer sábios antes do tempo. Começam a simular que são o que não são. Então, esse é um problema de nós, pecadores, nós que temos esse orgulho, essa soberba, e nós queremos parecer algo que nós não somos. Então, fica aí para a nossa reflexão. Próximo tópico é o esforço da investigação. Bom, o que seria isso? O
O esforço da investigação é a assiduidade nos estudos. Então, aqui está falando de frequência nos estudos. É esforço mesmo, né? Então, é estudar ali sempre, estudar todos os dias. O dia que você escolher para descansar, tente ao menos fazer uma leitura leve, rápida, de algo que você já estudou, mas faça essa leitura como uma revisão, para que você não fique sem estudar nada, nem no seu dia de descanso. É a minha dica, é algo que eu, assim, prefiro, né? Mas se também você quiser escolher um dia para não ler absolutamente nada, tudo bem. Mas recomendo-se que a gente estude um pouco todos os dias, tá bom? O exame minucioso, que é o próximo tópico, ele vai tratar sobre o quê? É a diligência da meditação, tá? Então, aqui tá falando de meditar. O que é meditar? Refletir. Bom, muitas vezes nós lemos mesmo a palavra de Deus e lemos por ler. E não ficamos ali refletindo, meditando naquela palavra que tem o poder de nos transformar, de mudar a nossa vida, de nos constranger diante dos nossos pecados. Então, ele fala que nós devemos parar para meditar naquilo que estamos lendo, porque aquilo tem o poder de nos transformar. Outras dicas. Bom, o que é que eu quero colocar aqui? Ele fez algumas observações em relação também à nossa paciência e não ter tanta pressa. Ele fala que avança bem quem avança gradativamente. Bom, nós precisamos entender que são passos, são degraus. Não é, de repente, eu começo a estudar hoje e eu já me torno a pessoa mais sábia do mundo, mais inteligente. Não é assim. Outra coisa que ele diz é: contenta-te com o que podes. Não tem como nós lermos todos os livros do mundo. Você vai ver indicação de livros por diversas pessoas, livros interessantíssimos, mas não tem como ler tudo. Nós vamos ter que priorizar de acordo com a nossa vida, com o nosso chamado, com aquilo que está de acordo com a vontade de Deus para nós. Claro que nós precisamos buscar em oração, né? Deus vai colocando no nosso coração e vai nos conduzindo por alguns assuntos. E aqui ele até diz que não te inquietes se conseguirás ou não ler todos os livros. O número dos livros é infinito, não queiras tu perseguir as coisas infinitas. Outra dica que ele dá é quando você também for ler uma história, você pode estar fazendo 4 perguntas que podem te conduzir nos seus estudos, tá? Aqui seria: o que, quando, onde e quem. O que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu e quem participou do acontecimento, tá? Então, isso aqui vai te ajudar. Outro ponto também que ele vai falar aqui é: não queira desprezar os conhecimentos menores. Quem os despreza, pouco a pouco deixa de progredir. Se tivesses desprezado aprender o alfabeto, agora não estarias entre os estudantes de gramática. E ele cita aqui uma frase de Marbódio de Renés: abastecido das coisas pequenas, com segurança tentarás as grandes. Então, não despreze os conhecimentos pequenos. Nós estamos aqui para crescer gradativamente e ajudar uns aos outros, tá bom? Espero que essas dicas tenham ajudado vocês e que Deus abençoe.